Bom dia, família da fé. Vamos ler a palavra de Deus. Estamos falando aí sobre esse novo nível que Deus deseja que alcancemos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, tem uma referência também aí na tela, mas a gente vai ler esse versículo antes de tratar do tema um novo nível hoje. Romanos capítulo 8, versículo 5. Se você está sem Bíblia, a gente vai ler a partir do 5 até o versículo 17, por favor. Tá, João? Vamos lá? Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estejamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, falar de um novo nível, fala, Senhor, de mudanças. Fala de coisas que eu preciso deixar, coisas que eu não posso mais praticar, coisas que não devem mais ter influência na minha vida, Pai, e nem na vida da Tua igreja. Mas isso, como acabamos de ler, é um ato de resposta pessoal, totalmente, Senhor, voluntário, e respondendo e sendo guiado pelo Espírito Santo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tu dissestes isso através do Evangelho de João. Mas como o mundo tenta de todas as formas assediar-nos, iludir-nos, entreter-nos, criar uma aparência de que ele é muito bom, quando na verdade nada há de bom nesse sistema do mundo. Que possamos, ó Deus, agora em Ti, recriados, entender isso e não
não deixar, Senhor, de forma alguma, a nossa alma falar mais alto e o nosso corpo agora ter que responder à alma vivendo obras da carne. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos no Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a todos os dias condicionarmos, Senhor, a nossa mente com total dependência do Teu Espírito. Porque o Teu desejo, Senhor, é que a cada dia possamos ser mais parecidos contigo, tendo uma atitude semelhante à Tua, não tendo dúvidas de nada nessa vida, não estando preso a nenhum problema, a nenhuma necessidade, porque também diz nesse mesmo livro de Romanos, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, Deus, nada poderá nos deter, nada. Que a Tua palavra possa falar primeiramente comigo, como ela falou durante essa semana, mas também que ela continue falando, Senhor, e ela possa continuar produzindo um resultado satisfatório na minha vida, porque o beneficiário será totalmente eu mesmo, Senhor. Que essa palavra também possa ajudar a Tua igreja, ajudar aqueles que estarão assistindo, aqueles que estarão novamente estudando essa palavra, que ela possa se tornar vida. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, para ir para um novo nível, a gente fala de crescimento, né? Eu lembro quando eu dei um PS para o meu filho, quando ele era criança e adolescente, né? Ele sempre ficava muito focado em passar as fases do jogo. E às vezes eu ia lá no quarto dele, ficava olhando, né? A concentração, né? A estratégia que ele usava para alcançar um novo nível. Bom, a gente não precisa ter nenhuma estratégia, porque a obra da cruz já fez tudo por nós. Você pode dizer amém por isso? Você não precisa ter mais nenhum empenho seu, uma justiça própria sua, porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele já te capacita a viver como herança de Deus, como filho de Deus, como total abençoado por Deus. É uma pessoa próspera, abençoada, totalmente favorecida por Deus. Bom, Marcos, então eu não preciso fazer nada. Alto lá. Você precisa agora responder, porque quando o pecado entrou na humanidade, ele trouxe uma coisa que agora está em você. Chama-se livre-arbítrio, vontade própria. E aí, Deus agora, ele fez tudo por você. Ok, mas ele espera que você então responda a ele, não com os seus atos próprios, mas que você entenda que se tudo que a gente acabou de ler é bom para você, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso à minha vida. Se ler a palavra de Deus é bom para mim, o que eu tenho que fazer? Ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Ela é o alimento que vai me conduzir, que vai me ajudar. A gente já falou isso aqui, né? E eu de vez em quando vou repetir alguma coisa, né? A gente falou das disciplinas espirituais, né? Orar vai aproximar mais você de Deus? Claro que vai. Vai te dar mais sensibilidade, você vai ter mais conectividade com Deus. Quanto mais você tem relacionamento com uma pessoa, mais íntimo dessa pessoa você se torna, mais conhecedor das coisas que estão relacionadas a essa pessoa, você
Tem, porque você tem relacionamento. E a oração nada mais é do que ativar esse relacionamento teu, nosso, com Deus. E na medida que a gente vai respondendo, na medida que a gente vai entendendo que nós não estamos mais debaixo da submissão da nossa alma, que é totalmente absorvida por essa queda, que é totalmente absorvida e é totalmente influenciada por tudo aquilo que você vê, por tudo aquilo que você sente, por tudo aquilo que você come, por tudo aquilo que está aí na área do seu pensamento. E a gente precisa então submeter essa alma ao crescimento espiritual. E como eu faço isso, Marcos? É fácil? É. Mas por que a gente às vezes não faz? Por que a gente dedica às vezes durante a semana ou durante o dia, 2, 3 horas, envolvendo a nossa vida no entretenimento, com Instagram, TikTok, Facebook? Marcos, você é contra isso? Não, não sou contra a tecnologia. A gente usa a tecnologia. Agora, a gente observa que na área da alma, a gente vai estar sempre apegado a tudo aquilo que a gente vê, a tudo aquilo que a gente está conectado. São vários filmes, são várias plataformas hoje, tantas. Antigamente era só o Netflix, agora tem tantas outras, É um mundo de entretenimento. E qual é a estratégia do sistema que há no mundo? É justamente distrair você, é fazer com que você não cresça, é fazer com que você fique abaixo da média e não evolua. Porque Jesus já tinha visto isso, e ele falou uma vez, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Agora, para você e eu crescermos, o que a gente precisa fazer? Estudar. Quem gosta de estudar aqui, levanta a mão. Sério? Que bom. Vou fazer uma outra pergunta. Quantas horas você dedica para o seu ensinamento, para o seu treinamento? Oito horas por dia? Não, 4 horas por dia? 4 horas por dia estudando a palavra de Deus, coisas que vão fazer você crescer. Amém? Amém? Não, amém porque você está me respondendo, ou amém porque você faz? Amém quer dizer? Então você faz. Amém? Você faz isso. Parabéns. 4 horas todos os dias. Amém. Eu vou seguir seu exemplo. Amém? 4 horas, amém? Eu não quero expor vocês, mas eu quero dizer para vocês que, na verdade, a gente se deixar, a nossa alma não vai fazer a gente buscar isso, gente. Não é para criticar você. Na verdade, a sua alma vai fazer você se entreter. Agora, eu posso dizer para você, você fica 4 horas, se você deixar a sua alma te seduzir no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Sim ou não? Sim. Sim. Você fica 4 horas vendo séries e filmes. Sim ou não? Sim, porque eu já fiquei. Eu já fui dormir 4 horas da manhã porque eu queria ver o resultado final da série que eu estava assistindo. Olha só. Seu pastor. Não tenho vergonha de dizer. Maratonei a série. Para no final a minha alma falou, viu, você tinha razão. Ela me disse. Quem era o Red Jones, Era a série que eu estava assistindo, The Mentalist,
maratonei a série. E a minha alma, ela me deu um start. Enquanto eu não sabia quem era o Red Jones, eu ficava seco. Todo dia eu falava para minha mulher, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Parecia que eu estava cheio de dopamina. Sério, gente. Tentado mesmo, e eu cedi, olha só, eu cedi. Aí você pode dizer, isso não é pecado, pastor? Claro que não traí a minha mulher, né? Mas vamos chegar lá ao que eu quero concluir com você. O que edificou no meu conhecimento? Nada. Aí você pode dizer, mas te trouxe prazer, né? O hormônio do prazer. Sim, me trouxe. Mas o que eu cresci? Nada. Não é verdade? Aí você pode dizer, mas então é pecado assistir a série, pastor? Não, não é. O que você precisa e eu preciso ter? O quê? Equilíbrio. Essa balança é que é formidável que Deus deixou para a gente. Mas se a gente... O que vai trazer o equilíbrio na minha vida? Se eu sou espírito, diga, eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Nessa balança, quem é que governa você, espírito ou alma? Deveria governar você e a mim o espírito. Mas de fato quem governa-nos, se a gente não formos guiados, como acabamos de ler, pelo Espírito Santo, quem vai nos guiar vai ser ela vai dizer para você, eu tenho fome, eu quero dinheiro, eu quero prazer, eu quero sair, eu quero me divertir, eu quero dançar, eu quero. Ela não fala isso com você? Toda hora. Mas o que você e eu agora, que temos a mente de Cristo e temos o Espírito Santo dentro de nós, precisamos fazer? A gente precisa crescer e entender que a gente precisa ter equilíbrio, gente. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se você, homem, sabe que você é o sacerdote de Deus, como é que você vai aplicar melhor o seu sacerdócio? Se você em casa, você vai ser seduzido por tantas e tantas atividades, por tantas e tantas coisas. Você vai tirar pelo menos a sua sexta-feira para vir para a escola de homens. Fazer o homem ao máximo, fazer o crawl. Para você ser um homem melhor, e aí no sábado, sua mulher falar para você, uau, filho, o que está acontecendo com você? Aí você vai dizer, é o Espírito Santo, minha filha. Eu estou deixando ele governar a minha vida. Diga-me com quem tu andas. Esse ditado popular pode se aplicar à palavra de Deus. Se eu estou andando com o Espírito Santo, quem eu vou ser? Semelhante a Jesus. Se eu estou andando com a minha alma, quem eu vou ser? Carnal. Preso às coisas que o meu corpo, que a minha vontade, que o meu desejo quer. Só que a gente sabe muito bem que, quando a gente faz isso, a gente continua nessa caminhada cristã, e a gente falou semana passada de santificação, sempre assim, uma estabilidade. Né? Tem dia que a gente está forte, tem dia que a gente está fraco, tem dia que a gente está... Mas por que a gente está nessa estabilidade? Porque a gente quer. Quando, na verdade, o André não precisava subir aqui e falar, homens, tem encontro para vocês. Você já saberia na sua agenda. A agenda já está postada. Você, quando inicia o ano, você não faz a sua agenda anual? Ó, a gente está no período de férias, a gente vai viajar 10 dias, a gente vai sábado para um determinado lugar. A nossa alma já diz isso, não diz?
Diz que de segunda a sexta ou de segunda a sábado você tem um compromisso com César, que é o seu patrão, porque no dia 30 ou no quinto dia útil ele vai te pagar. A sua alma te dá toda a tua agenda e você controla toda a sua vida, quase sempre pela sua alma, mesmo sendo um crente. Mesmo quando deveria deixar o espírito agora submeter a sua alma. Ih, pastor, estou gostando disso não. Mas querido, quando a gente se rende, quando a gente entende isso, a gente vai crescer e a gente não vai mais sofrer, a gente não vai ficar mais nessa oscilação. Nosso casamento não vai ficar nessa oscilação, nossa relação com o nosso patrão não vai ficar nessa oscilação, nossa relação com o dinheiro não vai ficar nesse sobe e desce, porque eu sei que os homens, o maior problema dos homens é dinheiro. Aí a gente trabalho, porque eu preciso manter a minha casa, porque eu sou o chefe da casa, sim ou não, homens? Mas aí o que a gente faz? A gente prioriza o que a alma manda a gente fazer. Quando Deus dá a receita para você ter uma vida próspera com dinheiro. Se você não sabe, venha fazer o CRAU com o André, que Deus vai te ensinar à luz da palavra de Deus, como você tem que lidar com o dinheiro. CRAU, é esse curso aí, ó. E aí você vai crescer. Você vai entender que você é mordomo, o dinheiro não é seu. Você vai entender que quem te deu o emprego não é você, não é seu conhecimento, não é sua pós, não é seu mestrado, não é seu doutorado, não é o seu conhecimento, é Deus, porque tudo vem dele, tudo é para ele. E aí você vai entender que a sua vida financeira é controlada por ele. E aí você não vai ter mais preocupação com o dinheiro. O crescimento faz a gente sentir um constrangimento, porque é mais fácil a gente ficar, desculpe a expressão, tá, gente? Na ignorância. Sério. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe. Tanto é que a Bíblia diz para mim, para os pastores e para quem quer conhecimento: quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Então é melhor não saber. Não, querido. Porque se você não sabe, você não cresce. Você sofre. A história nos mostra isso. Olha a história. Olha os governos, olha os impérios. Desde o Egito, da Babilônia. Olha os governos. Falta de conhecimento, está tudo atrelado ao conhecimento. E Jesus, sabendo disso, ele diz: o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. E aí eu preciso entender, cara, que para chegar a esse lugar, eu preciso ser influenciado não pelos outros, mas por Deus. Você tem o Espírito Santo, porque o desejo de Deus é que você chegue a essa estatura aqui, ó. Quando você vive no Espírito, você se rende à cruz de Cristo, à vontade de Cristo, à ordem de Cristo, ao prazer por Cristo. E o desejo de Deus é que a gente esteja assim, todo dia rendido. Porque quando eu estou rendido e quando eu estou entendendo tudo isso, há uma diferença muito grande na minha vida. Eu não vou mais ser imaturo. Eu não vou mais ser infantil. Tudo isso aí tá no site já para você, tá? Eu não vou ser mais inconstante. Eu vou estar sempre equilibrado. Eu vou estar sempre nessa conexão com Deus, dentro de uma perspectiva, sabendo que tudo está no controle dele. Minha saúde,
meus bens, meu relacionamento, meus filhos. Ah, pastor, mas a sua alma às vezes não tenta. E tenta, e como tenta? Como tenta? Mas o que eu preciso dizer para ela? Se submeta. Você não domina. Você não tem o controle. Porque quase sempre quando a alma quer sobrepor, o que causa em você? Bom, eu vou dizer o que causa em mim. Ansiedade. Ausência de sono. Olha, para eu perder sono é um problema, mas a alma consegue tirar o meu sono. Ausência de sono, estresse, preocupações. Faz isso só comigo? Não, deve fazer com você também. Mas quando você está mais conectado com o Espírito, o que você fala? Realmente o problema está ali. Mas você não tem a mesma visão do problema. Por quê? Porque você está olhando o problema com o olhar de Cristo. E aí você sabe que se está no controle de Cristo, tuas finanças estão no controle de Cristo, teus filhos estão no controle de Cristo, tuas necessidades estão no controle de Cristo. E quando acontece isso, Marcos, eu vou te responder, porque é assim comigo também. Quando eu estou lendo mais a Bíblia, quando eu estou orando mais, quando eu estou... Aí você pode dizer, mas isso é justiça própria? Não, isso é disciplina, porque está na palavra de Deus. E Paulo, homem da justiça, ele diz o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Então a oração faz parte da minha disciplina como filho de Deus. Lendo a palavra de Deus, porque se ela é espírito e vida para a minha vida, na medida que eu leio e levo para a minha alma esse conhecimento que vem do próprio Deus, é o próprio Deus dizendo para a minha alma o seguinte, ó: quem está no controle sou eu. Quem controla o dinheiro desse cara sou eu. Quem controla as emoções desse cara sou eu. Quem controla a vida desse homem sou eu. E aí você está totalmente rendido. E aí você olha para as coisas e você diz assim, olha, Deus está no controle. Deus está resolvendo. Deus... Mas por que você tem essa confiança? Porque você está mais conectado a Ele. Você não está na área da infantilidade. Você não está na área você não está vivendo a imaturidade. Você não está, mas você já é um cara que está conectado. Agora, quando eu tenho que fazer isso, Marcos? Todo dia. Fala comigo, todo dia. Você come todo dia? Você toma café da manhã todo dia? Café da tarde? Lanche da noite antes de dormir? O leitinho, né? Ou chá. Ainda tem gente que faz a refeição. Eu, de vez em quando, eu faço o leitinho lá. Minha mulher, você fala assim, caramba, né? Vai tomar o leitinho da noite? Eu falei, vou. É o teu corpo dizendo para você o quê? Estou com fome. Quero ser saciado. O seu espírito, ele precisa estar nesse comando, gente. E aí você crescido, você vai entender. Ah, mas eu não estou com tempo agora, pastor. Quer ver? Quer ver um exemplo? A gente quer muito viver nessa terra, né? Só que lembre-se, a terra é transitória. A sua vida e a minha vida é eterna. Diga, minha vida é eterna. Diga comigo, a minha terra está no céu. Então já começa errado aí, porque a alma vai dizer para você que a sua vida é aqui. Quando na verdade aqui é só um estágio. A eternidade é que vai dizer tudo a teu e ao meu respeito. Agora, para que eu viva essa percepção, eu preciso estar amadurecido, eu preciso estar buscando e me alimentando diariamente. Só que o que acontece hoje nesse mundo do século 21? A gente tem
essa máquina maravilhosa chamada celular. Toda hora ela faz prim, fez prim, o que você vai fazer? Olhar. Ih, caramba, foi o Renato que me mandou o WhatsApp. Aí você vai fazer o quê? Vou responder. Ah, foi o Irã que está pedindo dinheiro. O Irã só me pede dinheiro. Tem hora que eu olho para o WhatsApp dele e falo assim, cara, o cara, meu Deus do céu. Está faltando isso, está faltando aquilo. Caiu agora o negócio ali. Ele só me pede dinheiro. E aí se você for observar, passou o dia, você, às vezes no trabalho, você passa o dia fazendo o quê? Apagando incêndio. Não é? Problema para cá, problema para lá. Aí você às vezes fala assim, caramba, o dia voou. E voa mesmo. Porque precisa planejamento. Se não tiver planejamento, o dia vai voar. Agora se planeja, que você vai ver. É o crescimento, gente. É o condicionamento. Você está entendendo? Diga amém. Os crescidos andam com o pai. Andar com o pai é ter relacionamento com o pai. Andar com o pai é você estar fazendo a vontade do pai. Jesus queria sempre andar com o pai. Ele diz várias vezes nos evangelhos, né? A minha vontade é fazer a tua vontade. Aonde você estava, Jesus, quando ele sumia? Estou fazendo a vontade do Pai. Quase sempre, quando ele estava escondido, estava fazendo o quê? Orando. E você já reparou como é difícil a gente parar nossa agenda para orar? Sim ou não? Nós não estamos aqui no tribunal não, tá, gente? Mas vamos pensar. Porque a gente quer crescer. E para crescer a gente precisa avaliar os nossos erros. E a gente precisa agora, olhando os erros, a gente precisa mudar. E aí eu vou dar uma dica para você. Dia 10, se não me falha a memória, de março, a gente vai ter uma vigília. Não aqui, por enquanto. Lá na Nova Vida de Jacarepaguá. Graças a Deus, a Nova Vida vai fazer uma primeira vigília para toda a denominação. Vamos lá. Ih, pastor, uma noite toda orando. Vamos ver como é que é. Posso te dizer, vai ser muito bom para o teu espírito. Teu corpo vai dizer, estou cansado, quero dormir, estou com fome. Teu corpo vai dizer, ih, esse negócio não acaba não. Teu corpo vai dizer, pega o carro lá no estacionamento e vai embora. Mas o seu espírito vai dizer, isso é bom para você. Isso vai fazer você crescer. Isso vai fazer você ser batizado no Espírito Santo. Isso vai fazer você receber os dons, os carismas. Isso vai fazer você ser um crente melhor. A decisão é tua. Se você vai ou não, eu não sei. Eu já disse para mim, eu vou. Estou precisando. Pastor, você está precisando? Estou, gente. Estou. Que aquela palavra que eu preguei para vocês domingo passado sobre a santificação, eu disse para você que o início e o fim já está pronto. O problema é onde? É o meio, é a perseverança. São as situações que a gente enfrenta todo dia. Falta de dinheiro, você tem, eu tenho também. Problemas, você tem, eu tenho também. Vontades, a sua alma fala, a minha também fala, mas o que eu decidi? Lembra que eu cantei uma música com vocês? Eu já decidi. Pastor Paulo César Brito, né? Pastor da Igreja Maranata. Eu estou dizendo para minha alma, eu decidi. Tu pode querer falar, tu pode dizer isso. Estou dizendo para o meu corpo, ó, tu está cansado, mas não tem essa não, cara.
E pastor, aquele negócio, eu ouvi dizer que vigília é a noite toda com o joelho. Não. Na Nova Vida não é nada de sacrifício, gente. Vai lá que você vai ver. A poltrona é igual a essa aqui, só não vão deixar você dormir, com certeza, né? O culto é muito bom. E qual o seu desejo, pastor? Fazer todo mês aqui uma vigília, aqui em Bangu, a gente começar 10 horas da noite, fechar a igreja, só sairmos daqui 7 horas da manhã. Agora, por favor, não faça como aqueles que mandaram e-mail para mim dizendo na pandemia, vou mandar real, falou? Quinta-feira, pastor, estou com tanta saudade do culto, estou indo nas outras igrejas. Aí eu falava assim, gente, calma, é a pandemia, a gente ainda não tem resposta, fica tranquilo, está aí o culto online. Aliás, falar em culto online, domingo à noite hoje tem culto, tá? Amanhã tem culto, terça-feira tem culto, quarta-feira tem culto. Então não falta culto para você ouvir a palavra de Deus. 19h30 já está nas redes sociais. Mas aí teve uma galera que falou assim, eu tenho quinta-feira livre, pastor, eu vou estar lá, todo culto. Voltamos o culto quinta-feira e tínhamos que voltar, a igreja tem que abrir realmente. Oxalá a igreja ficasse aberta 24 horas por dia e todos os dias esse lugar está cheio da presença de Deus e de vocês. Mas aí o que aconteceu? A quinta-feira virou rotina. E aí muita gente agora não vem na quinta-feira, pô, estou cansado, né? Estou cansado, pô, vou assistir depois no online. Querido, o online deve ser uma opção. Desculpa, tá? Essa é a minha percepção. Uma opção, caso você esteja assim, impossibilitado de fato. Impossibilitado, você está em outro estado, você está... Agora, fora isso, cara, o salmista disse uma coisa, e essa sinergia existe aqui nesse ambiente, porque aqui... Quando você e eu estamos aqui, a presença é total. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O crente maduro, ele não pede para abrir igreja, ele está na porta da igreja dizendo, oh, olha só, o crente maduro, o crente que está avivado, ele está, você deve estar sabendo, né? Está acontecendo uma coisa lá em Asbury, né? No Kentucky. Os caras não conseguem mais fechar a igreja, 24 horas por dia, já tem 10 dias, a igreja está lotada. Tem indo gente de todo mundo para lá, eu pergunto, precisa alguém ir para o Kentucky lá para buscar a presença de Deus? Não, a presença está aqui. O que está acontecendo lá? É que o povo lá está sedento. Está querendo crescer. Aí você pergunta, eles não trabalham, pastor? Trabalham. Eles não têm vida? Tem vida. Mas, gente, quando a gente está nessa vibe do crescimento, quando a gente entende isso, as minhas prioridades não são mais minhas, é a dele. Pastor, como é que é isso? Fique tranquilo. Você vai entender quando você chegar a esse patamar. E se você quiser chegar a esse patamar, a gente está conduzindo você para isso. Eu não, o Espírito Santo. Agora depende de você. Eu só estou sendo aquele cara que pega o churrasco. Sabe churrasqueiro? Né? Ele bota o álcool em gel agora para ninguém se queimar, né? Ele prepara o carvão, tem que estar tudo bonitinho. E aí depois pro carvão pegar fogo, ele faz o quê? Agora nem precisa mais arriscar o fósforo, né? Eu fui num churrasco aí que os caras tinham maçarico, né? Mas vamos lá, antigamente era o fósforo, né? Você arriscava o fósforo e jogava assim, aí fazia o quê? O fogo ardendo continuamente. E esse é o desejo de Deus, porque na antiga aliança, quando os sacerdotes iam lá no templo, eles não deixavam o fogo do templo se apagar. As lamparinas eram acesas 24 horas por dia. O fogo
arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E quando as lamparinas iam começando, os borrões, né, a tentar tirar a iluminação das lamparinas, vinha o sacerdote e cortava o borrão, para que o fogo continuasse queimando sobre o altar. Concluo dizendo para você, querido irmão, querido irmão, o desejo de Deus é que você e eu guardemos os seus mandamentos. E quando você e eu guardamos os mandamentos do Senhor, esses mandamentos, Ele nos manda viver o amor do Pai. Esses mandamentos mandam a gente andar na dimensão do Pai. Esses mandamentos dizem que Ele vai sempre cuidar de nós. E Ele diz isso na sua palavra. Por que estás abatido? O salmista teve um tempo de crise, ele falou isso. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te desespera dentro de mim? Aí rapidamente ele entende e ele responde. Ele mesmo se responde, né? Você precisa esperar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa estar mais conectado com Deus. Ah, pastor, eu sou jovem, tenho que casar. Fica tranquilo, você vai casar, se você quiser. Ah, eu sou jovem, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar. Fique tranquilo, você vai se formar. Eu sou jovem, eu tenho que... Estou falando primeiro para os jovens, né? Eu tenho que conseguir um emprego. Fique tranquilo. Por mais que as portas estejam fechadas, aquele que abre porta, nunca vai se fechar a porta que ele abre para você. Para os casados, busque o Pai. Busque o relacionamento com o Pai. Ah, pastor, eu tenho contas a pagar, você, eu e todos os casados. Agora fique tranquilo. Porque Ele vai sustentar, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria. Do que nós precisamos? Estar vivendo os mandamentos do Pai. Andando na dimensão do Pai. Vivendo o amor do Pai. Por quê? Porque nessa comunhão, o Pai vai sempre cuidar de nós. Quem anda com o Pai e nesse relacionamento com o Pai, cresce, gente. Só que o mundo que eu digo não é o mundo que a gente vive, não, é o sistema que jaz no maligno, ele não quer o crescimento. Ele quer que a gente fique na média ou abaixo da média. Por quê? Porque as distrações vão ser fáceis de nos alcançar. Estamos diante dessa proposta. O que decidiremos? É a pergunta que eu deixo para você. E a sua decisão vai fazer uma baita diferença, não só na sua vida, mas na vida da sua igreja, na sua família, na sua rua, no seu relacionamento, em tudo, gente. Se você quiser, uau! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que querem chegar nesse nível. Pense nisso.